Pessoal, para corrigir as informações divulgadas e deixar mais claro toda essa questão aí de como você entende sobre se o motor do seu carro é mais forte ou não, nós viemos aqui para os cálculos e esclarecendo também a ideia do peso-torque. É o seguinte, você tem que pegar o peso do veículo e dividir pelo torque máximo dele e ficar de olho também na rotação em que esse torque é obtido. É o seguinte, quis acrescentar nessa comparativa aí, além do Duster e do Opala, também um Azera 2015 V6 3.0. O Opala 2.5 de 76, né, um Commodore, e o Duster 1.6 da 2018, né, daquele modelo Oroch Dynamic. Vamos lá. De modo bem resumido e bem direto, o Opala ele tem 1.100 kg e o torque máximo dele é de 19.8. Esse 19.8 é obtido a uma rotação relativamente baixa, 2.600 RPMs. O Duster ele tem 1.296 kg e a potência máxima obtida pelo de torque, né, do motor é 16.2. O Azera ele pesa 1.581 kg e a potência máxima dele de torque é de 28.8 kgfm. Daí, pessoal, tem uma ideia para você concluir, sabe, assim, entender melhor. Obviamente, está comparando um motor 1.6, um motor 2.5, um motor 3.0, né? Não dá pra, a gente não tá pegando três carros com a mesma cilindrada, da mesma época, entendeu? Por isso é uma comparação saudável, não tem vencedor no final disso tudo. O vencedor disso somos nós mesmos que vamos entender mais sobre os carros, sobre os motores, entender melhor os carros que a gente gosta ou que o pessoal mais curte hoje em dia. E fazendo uma ideia em relação ao Opala. Vamos comparar o Opala com esses carros top de hoje e vamos ver se ele fica muito atrás ou se ele fica próximo, entendeu? Ou de qual carro que o Opala mais se aproxima, se você for fazer um comparativo, se você for tentar na sua mente, assim, hipoteticamente olhar assim, se eu tivesse dinheiro, fosse comprar um Azera ou um Opala, quais critérios que eu ia usar, entendeu? O que cada um mais me agrada, etc. E motor, o motor do Opala é muito inferior ao do Azera, que é 6 V6, né? Ou ele também é bem legal, assim. Então dá pra você ter conhecer melhor o seu Opala, entendeu? Vamos lá. O Duster, ele tem 80 aqui de resultado, torque, de peso, torque. E o Opala 55 e o Azera 54. Como foi obtido? Como eu disse, peso dividido pelo torque. O Opala, ele tem 2.600 RPM, ou seja, em baixa rotação, ele consegue os seus 55 aí de relação peso-torque. Em baixa rotação, então, é um carro que você já na primeira, segunda, terceira marcha vai ter esses 19,8 kgfm de torque. O Azera, você vai conseguir esse torque dele forte aqui de 28,8 quando ele atingir lá pelas suas 4.700 rotações. Por isso que o carro a baixa rotação, obviamente, vai ser um carro muito forte, porém não vai ter esses 28 todos aqui, entendeu? Ele precisa atingir uma alta rotação para que ele finalmente ofereça para você toda a potência que ele tem aí, todo o torque dele. Então, do Azera fica 54. Então, uma relação menor do que a do Opala e bem menor do que a do Duster. 54,8 aí. Já o Duster, ele tem 1.6, hein? Obviamente, é um ótimo desempenho para o carro 1.6. Ele tem 16,2 de torque a 4.000 rotações, ou seja, a alta rotação é que ele atinge a potência máxima dele. E o resultado dessa conta aí fica na casa dos 80. Quanto menor for o valor, melhor ou seja, menos esforço o motor faz, vamos dizer assim. É como se você tivesse que levantar um peso de 10 quilos, ou seja, você levanta facinho, dependendo da sua força, né? Você levanta facinho, 10 quilos, mas se você catar aí uma anilha na academia de 20 quilos, levantar com a mão, assim, você vai ter que fazer mais esforço, entendeu?
Ou seja, a sua força é a mesma e o peso é que muda em relação ao que você está fazendo, o esforço que você está fazendo. Os carros é a mesma coisa, ou seja, quanto menor for o peso do carro, mais o motor vai poder ficar livre para movimentar ele. Legal? Ou, quanto mesmo mantendo o mesmo peso, quanto mais torque você conseguir obter do veículo, menor vai ser essa relação peso e torque. Isso é legal. Por isso que imagina que você pegasse um Opala e colocasse uma carroceria, tirasse aquela carroceria de aço e colocasse uma de fibra de carbono, que é bem mais leve e também tem a mesma resistência do aço. Você conseguiria diminuir o peso, por exemplo, para 700 quilos, vamos lá, do carro. Aí a relação aqui seria bem menor ainda, entendeu? Sobraria muito mais motor para você usar. Que é um exemplo bem prático disso, é colocar o motor 6 cilindros do Opala no Chevette. Então, como a carroceria do carro é mais leve, etc., você consegue no final, né, mais força para movimentar o veículo. Isso vai resultar mais potência, mais torque, mais aceleração, mais retomada, etc. e etc. Né? Até o consumo acho que fica mais otimizado, porque menos peso para levar, o motor precisa de menos esforço para se movimentar e por isso vai gastar menos. Então é isso, pessoal. É um comparativo aí de peso torque dos carros, né, do Duster, do Opala e do Azera. No final das contas, o Opala ficou bem próximo do Azera, cara, por incrível que pareça. E o Duster ficou com um desempenho bem inferior em relação a esses outros dois. Relativizando porque são categorias diferentes, épocas diferentes, carros com atrativos diferentes, entendeu? Ninguém vai deixar, quem realmente gosta e vai comprar um Duster, jamais vai deixar de comprá-lo porque o Opala tem mais torque em baixa rotação, né? Porque são outros critérios que entram na aquisição e no prazer mesmo de ter o veículo. E vice-versa também. Quem tem um Opala e um carro moderno não vai vender, desfazer do seu Opala porque você tem em algum outro carro moderno em vários itens que não vinham no Opala. Não é isso que a gente está colocando em questão. É só mesmo entender, né, em números, o que esses carros têm, qual é a relação peso-torque de cada um deles, né? Para você conseguir entender melhor o que a gente fala do Opala, que o Opala tem mais torque em menor rotação, né? E os outros precisam atingir rotações mais altas para ter torques semelhantes. E é isso. No final das contas, como eu disse, quem ganha somos nós que gostamos do mundo automobilístico e não colocar assim um carro melhor que o outro, nada disso aí, pessoal. Uma comparação saudável sempre. Espero que tenha ficado claro a relação peso-torque, divisão do peso do carro pelo torque máximo obtido e observando a rotação, sempre que ele vai oferecer isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.